Olá, pessoal! Nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas práticas vivenciais em autoconhecimento e autocuidado. Usando aqui a nossa apostila, então nós vamos fazer algumas colocações. O autocuidado, ele é complexo e não se limita à dedicação exclusiva ao nosso corpo ou aos nossos sentimentos. É preciso trabalhar para que o mental, o físico, emocional e o social estejam em harmonia. Nós temos a tendência em nos preocupar em excesso, às vezes, com uma área e deixamos, às vezes, o nosso autocuidado em uma outra área em defasagem. Então, a nossa intenção com o curso, com as práticas vivenciais em autoconhecimento e autocuidado, é trazer um equilíbrio para todas essas nuances aí do autoconhecimento e do autocuidado. O autoconhecimento e o autocuidado, eles caminham juntos, porque para me praticar o autocuidado, eu preciso me conhecer e saber as minhas reais necessidades e o que realmente se aplica para mim, porque às vezes o que se aplica para o outro, nem sempre ele vai se aplicar em mim. Por isso que eu necessito e caminham junto autoconhecimento e autocuidado. Eu preciso me autoconhecer para saber o que realmente se aplica como autocuidado para mim. Então, o autocuidado, ele está além de simples definições e ele só pode ser alcançado a partir das nossas próprias ações. Você sabe o que é autocuidado e como praticá-lo? Vamos descobrir? No mundo então em que vivemos, onde o estresse é um companheiro fiel de nossos dias, é importante ter uma rotina de autocuidado. Às vezes, obrigações no trabalho, em casa, não nos permitem dedicar tempo a nós mesmos. E como eu tenho falado lá no curso, nós precisamos cuidar de nós para cuidarmos do outro. Nós podemos continuar fazendo todos os nossos projetos, às vezes até com uma demanda até acima, que ocupa todo o nosso dia. Mas se nós reservamos esse tempinho para nos cuidarmos, nós recarregamos a nossa bateria e podemos fazer uma entrega cada vez melhor nas nossas ações, nos nossos projetos. Esse acúmulo de estresse pode ser ruim, pois afeta a nossa saúde de várias maneiras e às vezes por estarmos tão ocupados com essas demandas, nós não percebemos os sinais. Por isso, sempre é importante autoconhecimento, saber quais são os sinais que de repente aparecem no nosso corpo, nos avisando o que está certo, o que tem de errado. Está provado que o estresse é um dos principais fatores de doenças cardíacas, derrames, entre tantas outras. Por isso, parar de vez em quando é importante e essencial. Como está a sua conexão com a sua essência e com o seu propósito? Você realmente está vivendo a sua essência, o seu real propósito? Você tem parado para pensar? Ou você está vivendo o propósito de uma outra pessoa? De vez em quando temos que parar. É um exercício de autocuidado. Parar e pensar se as nossas ações elas estão em conexão com nossa essência, com nosso propósito, com os nossos valores. Para algumas pessoas, desconectar-se de tudo ao seu redor é uma tarefa quase impossível, mas tudo depende de nós mesmos e de como nos organizamos. Às vezes a nossa mente nos faz pensar que não podemos e isso nos limita, às vezes não nos permitimos esse momento, acreditando que não podemos parar. Da mesma forma, temos a percepção de que se não cuidarmos de todos os detalhes, como a casa, o trabalho, a família, o mundo entrará em colapso e tudo se tornará um caos. E isso é uma crença, isso é totalmente falso.
Delegue algumas demandas para ter mais tempo para dedicar consigo. Às vezes queremos agarrar tudo, achar em alguns momentos que não vai ter alguém que vai fazer aquela demanda igual você faria, e aí você se sobrecarrega em alguns momentos. O mundo, ele continuará seu curso com ou sem você. E não importa o quão difícil seja reconhecer esse fato. Nós queremos e nós faremos a diferença nesse mundo, com certeza, com certeza. Mas é um fato que o mundo sim continuará o seu curso com ou sem a nossa presença. Por algumas horas que você se afasta de sua rotina diária e se dedica exclusivamente a si mesmo, o mundo não vai acabar. Então você pode reservar. Você pode começar com 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora do seu dia. Cada um vai dosar da maneira que achar que preenche, que é o necessário. Por isso, sempre vou dizer autoconhecimento para o autocuidado. Tenha isso como certeza. Além disso, sua família, colegas e amigos vão agradecer, pois você ficará muito mais relaxado, seu humor será diferente. Então, se você cuida de você, desses pilares, você vai ficar muito melhor para lidar com as suas demandas, com as pessoas que estão próximas a você. Isso fará uma diferença enorme nos seus resultados. Antes de entrarmos completamente nessa questão, saiba exatamente o que é autocuidado. Dessa forma, você terá uma ideia muito mais clara da sua importância para a sua saúde física, saúde mental, emocional e também espiritual. Então, o que é o autocuidado? Como o próprio nome sugere, o autocuidado nada mais é do que a atenção que você dedica a você mesmo. Um dos principais aspectos do autocuidado é reconhecer as nossas necessidades físicas, mentais e emocionais. Então, nós temos que reconhecer as reais necessidades que nós temos. Uma vez que nós identificamos as reais necessidades, devemos nos esforçar para que essas necessidades elas sejam atendidas. Você já deve ter ouvido falar de autoestima e autoconfiança. O autocuidado está ligado a ambos, pois se não nos amamos, não podemos dar amor aos outros. Como nós já até falamos nos encontros, ninguém dá o que não tem. Então, primeiro você se enche. E isso eu sempre estou falando, não é egoísmo cuidar de si, é uma necessidade. Da mesma forma, se não somos capazes de cuidar de nós mesmos, muito pouco podemos fazer pelos outros. Então, para que serve o autocuidado? O autocuidado não é apenas importante, ele é crucial. Nós estamos acostumados a nos sobrecarregar de obrigações que muitas vezes consomem a nossa saúde. Então, para que serve o autocuidado? O autocuidado não é apenas importante, ele é crucial. Nós estamos acostumados a nos sobrecarregar de obrigações que muitas vezes consomem nossa saúde. As mulheres geralmente são mais afetadas, pois a maioria tem uma jornada dupla de trabalho, que é fora e dentro de casa. Agora, no período de pandemia, tivemos que nos adaptar a esse novo normal. A nossa jornada dupla e ao mesmo tempo fazendo os serviços, as nossas demandas da nossa casa e conciliar com o nosso trabalho que está inserido para muitas pessoas dentro de casa nesse momento. Então é um desafio que todos nós estamos enfrentando neste momento. E o que não é considerado como autocuidado? O que não é autocuidado? Não é algo que nos forçamos a fazer, isso não é autocuidado. Ou algo que fazemos sem gostar.
somente por obrigação. O autocuidado é algo que nos recarrega, em vez de sugar nossas energias. E nem é um ato de egoísmo. Então, você vai falar assim, vou começar a fazer academia, eu odeio academia, por exemplo, e vou começar a fazer. Isso não vai ser um autocuidado naquele momento, porque se aquilo te causa tanto mal-estar, você vai procurar uma outra possibilidade que atenda aquela sua necessidade e que te traga bem-estar. Primeiro nós temos que identificar qual é a nossa necessidade. E aí nós vamos procurar qual a nossa ação que vai preencher, que vai atender aquela necessidade. Uma ação de autocuidado que preencha aquela necessidade. Mas tem que ser uma ação não forçada. Tem que ser de fato uma ação que te traga bem-estar. Essa é a procura. Não se trata de fazer algo por nós, pensando na opinião que as pessoas ou que a sociedade tem sobre nós. Não se trata de perder 20 quilos extras para perceber, por exemplo, para parecer, por exemplo, uma modelo. É sobre fazer o que é bom para você, com o seu corpo, mente, coração e alma, que só você tem. O autocuidado, ele é um planner que é individual. Cada um tem a sua necessidade. E a maneira de atender essas necessidades nas pessoas, elas são de maneiras diferentes. Às vezes a necessidade é a mesma para um grupo de pessoas, mas o que vai atender aquela necessidade naquela pessoa, em você, é diferente da maneira que vai atender essa necessidade em uma outra pessoa. E o que é fundamental nesse processo? É fundamental, o autocuidado não é ouvir os outros, mas ouvir a si mesmo, dando uma resposta honesta e fazer o que é certo para você, no momento em que está se perguntando que coisas boas então eu posso fazer por mim. Somente você pode decidir se cuidar. Você pode se sentir inspirado ou influenciado pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você segue no Instagram, pelas revistas, pelo nutricionista, pelo terapeuta, etc. Mas somente você poderá dar o primeiro passo. E somente você pode identificar o que preenche a sua necessidade real. Você vai ter nessa formação muitas sugestões. E aí você vai ver o que é que se encaixa dentro da sua necessidade. Como então? O autocuidado ele pode ser confundido com egoísmo, mas os dois conceitos são muito diferentes. O autocuidado é simplesmente o ato de adotar uma abordagem holística da sua saúde e o bem-estar, colocando-se em primeiro lugar e sendo gentil consigo mesmo. A base é composta por pequenos hábitos, aparentemente são insignificantes, praticados o mais rápido possível. Podem ser coisas como meditar, escrever um diário, até mesmo tirar uma soneca. Então, o que para uma pessoa pode ser torturante, para outra é super satisfatório. Por isso que eu não posso dizer, faça exatamente isso. Não, porque o que atende a necessidade de um pode não atender a necessidade da outra pessoa. Então, o que? Qualquer coisa saudável e que beneficie a sua mente, o seu corpo ou alma pode ser considerado um ato de autocuidado, embora a importância de fazer isso seja subestimada com frequência. Se não conseguirmos nos colocar em primeiro lugar, isso pode levar a sentimentos de exaustão mental, falta de motivação e até depressão. O truque é encontrar algo que realmente gostamos e que se encaixe em nossas vidas e nossos valores. Não podemos ferir os nossos valores, pois aquilo que é super agradável para uma pessoa pode realmente não ser para outra. Para praticar o autocuidado se faz necessário, da mesma forma, como eu já tenho falado, o autoconhecimento. Muito importante.
Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, o autocuidado individualmente. Nesse momento nós vamos falar sobre autocuidado emocional. Quando se trata de nossa saúde emocional, uma das melhores dicas é garantir que estamos completamente conectados às nossas emoções. Podemos ser tentados a rejeitar sentimentos como tristeza, como a raiva, mas é saudável senti-los, aceitá-los, observar sem julgar, praticando ao mesmo tempo o autoconhecimento, vendo como que essas emoções se apresentam em você, como que elas reagem, em que momento, quais são fisicamente as características que seu corpo adota ao sentir essas emoções. Lembre-se de que as emoções não são boas ou ruins. Você não é culpado pelas emoções que sente. O que fará a diferença é exatamente como você se comporta em relação a elas. Assim como as coisas que nos vêm na nossa vida. A diferença é como nós lidamos com as situações. Elas se apresentam da mesma maneira para várias pessoas. A diferença é como cada uma reage diante dessas situações que nos são apresentadas. Autocuidado emocional. Algumas propostas. Mantenha, aqui são propostas, exemplos de que pode ser feito. Só que ao você ouvir essas palavras, você vai ouvir a sua própria vozinha lá dizendo para você, olha, diante dessa necessidade de autocuidado emocional, o que realmente para mim faria diferença nesse momento é tal coisa. Mantenha, por exemplo, um diário, seja totalmente honesto com seus sentimentos. Reserve um tempo para refletir, reconhecer que realmente não está funcionando. Então, o que está funcionando, o que não está, é igual o GPS. Pega o retorno, refaz a rota se você perceber que tem algo que não está funcionando. Consultar um terapeuta, um médico, quando achar que pode resolver seus problemas, que não pode resolver algo sozinho. Aproveitar o tempo para estar com um amigo, um parente que realmente o entenda. Aceite suas emoções sem julgá-las. Medite ou faça yoga. Ria assistindo um filme ou vídeos. Permita-se chorar. Encontre canais para expressar os seus sentimentos. Existem diversas maneiras de expressar o seu sentimento, de externalizar. Cada pessoa encontra em maneiras diferentes. Às vezes pode ser pintando, plasmando esses sentimentos ali no escrever, na escrita terapêutica, no pintar, às vezes no dançar, ou mesmo plantando, quem gosta de mexer com terra. Então, se descobrindo o autoconhecimento para o autocuidado. Escreva uma lista de coisas pelas quais você é grata. Sente-se para contemplar a natureza. Simplesmente silencie, sente-se e contemple. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o autocuidado físico. O cuidado físico inclui atividades relacionadas ao nosso corpo. Em outras palavras, faça algum tipo de exercício, embora não se limite a apenas isso. Quando se fala em atividade física, automaticamente pode vir já na mente, tenho que ir para academia, tenho que fazer tantas horas, tenho que passar por isso, por aquilo. Não! Você pode dedicar 5, 10 minutos do seu dia a fazer um alongamento. Nós que ficamos trabalhando no home office, na cadeira, no computador, tendemos a ficar sempre nesse movimento que é para frente. Então, no curso vocês vão ter algumas ideias de alongamento que dá para fazer até nos seus intervalos de trabalho, na própria cadeira mesmo. Vários exercícios que é possível fazer. Então, vocês podem adotar 5 a 10 minutinhos por dia para fazer algum tipo de alongamento. Não necessariamente ir para a academia. Se isso fizer bem para você, maravilha.
Senão você vai descobrir qual tipo de exercício físico que se adequa para a sua necessidade. Se é uma natação, se é uma caminhada, se é um exercício com aparelho, se é um exercício sem aparelho, existem diversas possibilidades. Eu, por exemplo, antes de iniciar práticas de atividade física, eu achava que eu não iria gostar de maneira nenhuma. Até que um dia eu ganhei ali 1 ano de academia e eu amei. Eu nunca imaginei que eu iria gostar. Eu amei. Naquela época, eu eliminei ali 30 quilos, comecei a fazer caminhada, depois eu fui fazer corridas de rua e depois corridas de montanha, que eu simplesmente me apaixonei pelas corridas de montanha, porque como eu já gosto muito desse meio da natureza, eu me achei naquela prática. Aí depois eu fui percebendo que não precisava necessariamente ser apenas as corridas oficiais, que apenas uma caminhada, uma contemplação. Então ao mesmo tempo você vai se conhecendo, se descobrindo. Mas se permita se conhecer, permita experimentar. É que nem às vezes a criança, eu não gosto, às vezes nunca experimentou aquele alimento. Então você experimenta as coisas, o que você acha que se adequa a você, e aí você vai se descobrindo. E às vezes você pode se surpreender com os resultados, se surpreender e ser mais um processo de autoconhecimento nessa sua jornada. Além disso, você deve cuidar da sua pele em sua própria casa ou em um spa para um serviço completo. Então, na nossa prática, nós teremos a automassagem facial. Nunca mais você vai passar o hidratante no seu rosto, na sua pele, da mesma maneira, associando as práticas do Mindfulness, que é da atenção plena, e um hidratante no rosto. São associações que nós vamos fazendo que fazem uma diferença enorme nas nossas vidas. E aí, falando de atividade física, ela é vital não apenas para o nosso bem-estar corporal, mas também para nos ajudar a desabafar e liberar o estresse. Então, aqui algumas ideias de autocuidado físico. Caminhar ao ar livre. Se você gostar, por exemplo, de música, você pode dançar sozinho, colocar uma música, fechar os olhos e sentir. Uma aula de aeróbica ou zumba. Hoje temos também as plataformas que você pode fazer os exercícios na sua própria casa, em tempo real ou em aulas gravadas. São diversas as possibilidades. Natação para quem gosta, brincar com o seu animal de estimação, limpe e organize o seu armário, o seu quarto. Faça um spa caseiro e você pode montar um cantinho da beleza. Você pode fazer o seu cantinho da beleza para fazer o escaldapé, por exemplo, que eu vou também ensinar para vocês como fazer em casa. Tome um banho relaxante, desintoxicante, cozinhe uma refeição nutritiva, vá para a cama com um pouco mais cedo. Você pode fazer uma meditação mindfulness na sua própria cama no momento de dormir, mentalizando cada área do seu corpo, sentindo o relaxamento e ter uma noite de sono muito mais tranquila. Prepare-se para amanhã da noite passada para poder dormir um pouco mais. Fazer yoga, alongamento, exercícios de respiração. Essas são algumas das diversas possibilidades. Agora, temos mais um pilar aí, que é o autocuidado intelectual. O autocuidado intelectual, ele consiste em exercitar a nossa mente, estimulando o pensamento crítico, criatividade, abordar o seu pensador interno. Ao cultivar um intelecto saudável, você pode expandir o seu conhecimento e a sua mentalidade, os modelos de mundo, conhecer outras possibilidades. Sua mente, ela não tem limites. O seu intelecto, ele é limitado apenas pelo seu desejo de aprender. É um passo importante a tomar ao manter todos os aspectos de si mesmos nas melhores
condições, porque uma mente saudável é a base de um eu saudável. O autocuidado intelectual, ele consiste em exercitar nossa mente, estimulando aí o nosso pensamento crítico e a criatividade. Algumas ideias aí de autocuidado intelectual. Aprender um novo idioma, uma maneira altamente eficaz de construir seu intelecto. A leitura é uma das melhores maneiras de não apenas relaxar, mas de ampliar seus horizontes, tanto intelectualmente quanto criativamente. Converse sobre coisas com outras pessoas, ouvir o ponto de vista de uma outra pessoa, a trabalhar sua flexibilidade mental, expandir a sua mente. Diferenças, tópicos, isso pode ampliar a sua mentalidade e você sempre aprenderá algo novo. Mantenha sua mente ativa, fazendo palavras cruzadas, por exemplo, para quem gosta, resolvendo quebra-cabeças. Ensine. Todos nós temos coisas que somos ótimos, acredite ou não. Então pense em algo que você tem habilidade e passe esse conhecimento adiante, multiplique. Agora nós vamos para um outro pilar, o nosso autocuidado espiritual. Nas práticas integrativas e complementares, nós trabalhamos por isso que nós somos considerados terapeutas holísticos. Por que holístico? Porque nós olhamos para o ser humano como um todo. Não tem como eu trabalhar apenas uma parte. Eu não posso olhar para o ser humano apenas para o intelectual, apenas para aquela dor física. Eu tenho que trabalhar em todos os campos. Por isso, holístico, olhar como um todo, em todos os seus aspectos. Então, aqui nós temos o autocuidado espiritual. Existem muitas maneiras de conceituar a espiritualidade, pois significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Não no sentido de religião, mas de espiritual, de algo maior acima de nós. Entrar em contato com seu lado espiritual não significa que você precisa, por exemplo, ir à missa aos domingos, pois espiritualidade e religião raramente são sinônimos. Em vez disso, a espiritualidade se concentra no cultivo de um sentimento de paz, amor próprio, propósito. Não apenas dentro de si, mas dentro do universo que está ao nosso redor. O meu propósito que está dentro de mim, alinhado com o universo, com algo que está além de mim, que é muito maior do que eu. Encontrar o seu próprio entendimento e prática de espiritualidade pode ser de grande benefício para a sua vida, pois ajuda a obter perspectiva e conforto. Permite que você se concentre no quadro geral, entenda mais sobre o sentido das coisas, desconecte-se do mundo moderno e cultive maior desapego por bens materiais. Algumas ideias aqui de autocuidado espiritual. Adote a meditação, a atenção plena em cada momento do seu dia. Esteja presente a todo momento. Identifique o que é importante para você, que mudanças você deseja ver no mundo ou em você também. Que ações você acha que poderia fazer como indivíduo para ajudar nisso? Que esteja alinhado sempre o seu propósito, alinhado com o que está ao seu redor, que é maior que você. Entenda o seu eu autêntico, quais são os seus valores, as suas crenças, pelo que você está interessado. Ter consciência de quem você é pode proporcionar um enorme impulso para a autoconfiança espiritual. Faça uma aula de yoga para ajudar a aprimorar o seu foco interior e promover uma melhor conexão entre o seu corpo e a sua mente. Não faz sentido fazer inúmeras horas de meditação se não parecer que é certo para você.
Respeite as práticas espirituais dos outros, mas saiba que não existem regras e você pode praticar as suas da maneira que você quiser, que fizer sentido para você. Tem que fazer sentido para você. Participe de um serviço social ou humanista, passe algum tempo na natureza e reflita sobre a beleza que o cerca. Mantenha um diário de gratidão. Diga declarações que apoiem o senso de si e de propósito. Faça uma viagem com o único objetivo de fotografar coisas que o inspiram. Então aqui são dicas. Vocês vão fazer as próprias listas de vocês, com o que faz sentido para você. Agora nós vamos falar de mais um pilar, que é o autocuidado social. A conexão com os outros, com as outras pessoas é necessária para a nossa felicidade. Independentemente de você ser um introvertido que prefere um jantar simples e íntimo ou um extrovertido que vive com grandes multidões, todos desfrutamos da interação social. Os seres humanos são criaturas sociais e, como tal, buscamos conforto em uma sólida rede social. A socialização pode ter um impacto significativo na sua saúde mental, emocional e até na sua saúde física. Portanto, na próxima vez que você se sentir culpado por escolher estar com os amigos em vez de trabalhar ou estudar, por exemplo, considere os benefícios que você está oferecendo para a sua saúde. Algumas ideias de autocuidado social. Rir é um clichê, mas rir realmente é o melhor remédio. Você não precisa ter um grande grupo de amigos para se socializar. Apenas estar perto de uma pessoa que você absolutamente adora é suficiente para fazer você se sentir muito bem. Estabeleça o objetivo de conversar com alguém novo a cada semana. Seja uma pessoa que você vê muito em sua lancheria favorita ou alguém que está sentado ao lado do ônibus, nas redes sociais, por exemplo, na internet, nos encontros. Conhecer novas pessoas pode ser uma maneira simples e eficaz de colocar um sorriso em seu rosto. Ligue para um amigo ou parente, converse com eles, reconecte-se com velhos amigos ou entes queridos, é um ótimo sentimento. Participar de um clube é uma maneira muito fácil de conhecer pessoas que pensam da mesma forma que você, estabelecer conexões com pessoas que têm o mesmo propósitos, os mesmos gostos, as mesmas afinidades. Não importa o que você goste de fazer no seu tempo livre, é provável que exista um clube ou uma associação para isso. Estar perto de pessoas que gostam das mesmas coisas que você é uma maneira infalível de se divertir. Voluntariado. Ser voluntário pode proporcionar novas oportunidades e divertidas e emocionantes para conhecer novas pessoas e fazer a diferença. Temos a ideia de que o autocuidado é algo que devemos gastar dinheiro, mas não. A definição inerente de autocuidado significa parar, reconhecer as nossas necessidades e fazer algo por nós mesmos que nos beneficia. O autocuidado ele é um hábito e uma cultura de vida. A minha proposta com essas práticas é que tornem um hábito. Tudo que vocês estão vivenciando, aprendendo, que venha se tornar um hábito na vida de cada um de vocês e que vocês possam estabelecer um objetivo até o final dessas vivências. Qual é o objetivo que você gostaria de alcançar a partir dessas vivências? Então, ele é diferente e único para cada pessoa. O seu plano de autocuidado deve se adaptar às suas necessidades. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Identifique um pequeno passo que você pode dar para começar e melhorar a melhor de si mesmo.
Em seguida, agende um horário para se concentrar em suas necessidades. Mesmo quando sentir que não tem tempo para fazer outra coisa, faça dos cuidados pessoais uma prioridade. Quando você se preocupa com todos os aspectos de si mesmo, descobre que pode operar com mais eficácia e eficiência. Então, o plano de autocuidado ele é individual para cada um, a partir das suas necessidades. Você identifica as suas necessidades e o que vai preencher aquelas necessidades que se encaixa e faz sentido para você. Então, essa foi a nossa aula falando dos pilares de cada um dos tipos de autocuidado. Espero que tenham gostado. Agora vocês podem, a partir disso daí, preencher lá na apostila, na página 6, esse exercício aqui, ó, na página 6, que é o meu potinho do autocuidado. Como que está o seu potinho do autocuidado? Então, você vai identificar no aspecto autocuidado físico, no aspecto social, emocional e espiritual. Quais objetivos que você quer alcançar dentro de cada um deles, que você acha que está precisando para atender uma necessidade sua. O que faz sentido para você. Dentro da atividade física, qual atividade física você vai, a partir de hoje, colocar como objetivo? Pode ser um alongamento, pode ser a automassagem facial. Então, você vai colocar aqui onde que está, como está o seu potinho aqui na parte física, qual que está precisando de uma atenção especial. Então, esse é o exercício na apostila, na página 6. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.